E vem conferir a crítica do filme Ferrari. E chegou nos cinemas o filme Ferrari. Filme esse que é dirigido pelo diretor Michael Mann e que tinha falado que durante muito tempo ele tinha o roteiro desse filme guardado, que ele sabia que ele queria contar essa história, mas ele precisava que alguém investisse no seu filme. Bom, depois de tanto tempo e de tanta expectativa criada em cima do longa, Michael Mann consegue lançar o seu filme Ferrari, que vai se basear na vida de Enzo Ferrari. E a primeira coisa que ele faz, ele acerta em cheio, que seria escolher um ponto histórico certo de se contar essa história. E por que eu falo isso? Porque algo muito comum de se acontecer no cinema, ainda mais quando vai contar a biografia de uma pessoa tão grande como era o Enzo Ferrari, é você ficar meio em dúvida de qual momento histórico você vai inserir o seu filme. Então a partir daí, você quer contar muita coisa no mesmo longa, e o filme acaba ficando perdido. Um exemplo que aconteceu ano passado foi o filme do Napoleão. Quiseram contar a história inteira do Napoleão num filme e virou algo picotado, cortado, que você ficava meio sem entender o que estava acontecendo. Aqui não. Em Ferrari, você consegue entender perfeitamente qual é a ideia do filme. Eles não pegaram quando o Enzo Ferrari estava no final da sua vida. E também não pegaram quando o Enzo Ferrari estava na época que ele era corredor e começou a produzir a Ferrari. Não, a gente pegou o Enzo Ferrari num momento certo, num momento pra gente entender o Enzo Ferrari. Porque apesar do filme se chamar Ferrari, o personagem nunca é a Ferrari, nunca é o carro, nunca é a marca, é a pessoa Enzo Ferrari. Então, o Michael Mann escolheu o momento ideal para contar essa história. No momento onde a Ferrari estava em baixa, estava falindo, e ao mesmo tempo que a marca estava falindo, você consegue perceber que o Enzo Ferrari, na sua vida pessoal, estava uma decadência também. Com problemas com o filho não assumido, com a sua mulher, com a sua amante, e tudo isso acaba se conectando muito bem. E nisso o filme acertou em cheio. E o começo do filme eu acho ele muito promissor. Com um elenco estrelado e com nomes fortes, Michael Mann consegue apresentar muito bem quem é Enzo Ferrari naquele momento da sua vida, através do ator Adam Driver, que está muito bem no papel de Enzo Ferrari. Você consegue perceber como ele é obscuro, como ele é afastado da sua família, como ele, em vários momentos daquele momento da sua vida, não consegue separar a sua vida pessoal da sua vida profissional. Então, se ele trata as pessoas, os seus funcionários, até com um pouco de desprezo até certo ponto, porque ele tem medo do que vai acontecer, a sua família acaba acontecendo o mesmo, com o seu filho, com a sua mulher e com a sua amante. Você consegue perceber como que aquele homem, naquele momento, não consegue separar a vida pessoal da vida profissional. E o começo do filme, ele consegue mostrar isso através da atuação do Adam Driver. Você consegue perceber que em pequenos momentos ele mostra aquele Enzo Ferrari que provavelmente conquistou as mulheres e que era charmoso na época de corredor. Mas quando você vê ele no momento que ele tá ali, você consegue perceber que ele tá triste, ele tá pra baixo, ele tá cansado e ele leva um peso nas costas. E o Adam Driver consegue mostrar muito bem isso. Então nesse começo de filme, você consegue sentir esse potencial que a história tem. Você consegue sentir esse momento que o filme pode levar essa história. E outra coisa que ajuda muito nisso é na atuação da Penélope Cruz. Quando você pensa em atrizes secundárias, com certeza a Penélope Cruz tem que vir na sua cabeça nessa temporada, porque ela está fantástica. Ela, quando tá em cena, seja para falar da parte profissional ou da parte pessoal, você consegue ver como ela carrega na sua expressão, na sua fala e na sua voz todo o peso daquela mulher e o que ela tá levando de uma marca tão forte nas suas costas. E o discurso final dela eu acho belíssimo. Então esse começo, esse primeiro ato, vamos dizer assim, ele mostra muito bem tudo isso e esse potencial do corredor novo que tá chegando e como o Enzo se espelha nele, a parte que a Ferrari tá falindo, os seus competidores, os seus rivais. Mas depois que sai desse primeiro ato, aí o filme começa, na minha opinião, a cair muito de qualidade. E aquele potencial gigantesco que eu tô elogiando até agora começa a se perder um pouco. Porque no segundo ato é como eles realmente vão desenvolver todo esse conceito que eles apresentaram no primeiro. Ou seja, desenvolver essa parte da família e desenvolver essa parte mais profissional. Eu acho que aí é que o roteiro se perde um pouco. Porque aí ele quer contar muita coisa ao mesmo tempo. E parece que não tem tempo para contar tudo. Então muita coisa acaba sendo passada por cima. Relações que deveriam ser mais aprofundadas ficam só no superficial. Uma parte profissional que a gente devia ver mais sobre carros, a gente também vê muito no superficial. Parece que ele queria contar muita coisa e não sabia como contar.
funcionar. Então ele resolveu meio que passar por cima do que está acontecendo. E é isso que acontece aqui, fazendo uma grande desperdício. Você deveria se importar com o Enzo, você deveria se importar com a história dele, querer saber mais da parte política, porque envolve uma parte política, querer saber mais sobre aquela pessoa que ele é. E o filme acaba deixando de lado, porque parece que ele quer contar tanta coisa ao mesmo tempo que ele não tem tempo de contar. Então a vida pessoal que começa a explorar no primeiro ato, no segundo ela é passada por cima, ela volta a ficar forte quando a Penélope Cruz entra em cena, mas quando você vê como um todo, você vê que é muito passada por cima, e o que mostra isso perfeitamente é o filho do Enzo, que ele entra no filme, ele sai do filme, ele volta e você nem percebe que o menino estava no filme, e ele era fundamental para a parte familiar. Na parte da corrida é a mesma coisa, eles deveriam focar muito na parte da engenharia, do carro, da competição, de como ele leva aquilo, e ainda mais mostrando um corredor novo, mas isso é tão jogado de lado que até o próprio corredor não é tão bem trabalhado assim. Existe um outro discurso por trás do filme que também é muito importante e muito relevante para o terceiro ato, que é sobre o Enzo Ferrari, as suas perdas e o seu filho mais novo. Mas quando você acaba vendo esse filme como um todo, você percebe que é mais um discurso que ele apresenta e é passado por cima. E aí vira um problema. Se o primeiro ato ele é bom, promissor, boas atuações, as atuações se mantêm no segundo ato, o segundo ato você percebe que aquele potencial é meio jogado fora. Com discursos que são interessantes, você conhece mais da carreira daquela pessoa, mas mesmo assim você queria ver mais. Você vê que daria pra falar mais, você vê que daria pra mostrar mais, e não é isso que acontece. Mostrar mais da parte dele trabalhando. Tem uma cena que eu acho que deveria ser o filme inteiro. É uma cena onde o Enzo Ferrari tá conversando com o outro funcionário dele, que tá falando um pouco sobre o carro. E nessa parte, ele tá querendo contar pro funcionário ao mesmo tempo que tá falando do carro, sobre que a mulher dele descobriu o seu filho de outra mulher. Essa cena, ele discute, enquanto ele tá falando do filho, ele também tá falando do carro. Ele não consegue diferenciar trabalho de vida pessoal. E é uma cena fantástica, uma cena muito bem dirigida e muito bem escrita. O filme inteiro devia ser isso, mas o filme não consegue ser essa cena. O filme é o oposto dessa cena. E quando chega no terceiro ato, que era pra você estar focado, pensando na corrida, pensando no que vai acontecer, você não sente de maneira nenhuma. E se fecha de uma maneira muito ruim, quando uma cena que era pra ser a mais chocante do filme, que era pra conversar com toda a ideia de perda e a ideia do Enzo Ferrari, ela é destruída com um CGI patético e terrível, que não vale a pena nem comentar muito. Uma cena que ela não é bem dirigida e o CGI estraga mais ela. E no final, ele termina num ponto que não é tão interessante, porque o filho como um todo, que era pra ser o ponto final, não é bem desenvolvido. No fim, se você pensar no filme Ferrari, você consegue encontrar muita coisa boa, muito ponto positivo, em atuação, no personagem, e a história não é ruim, a história e o ponto que eles escolheram pra contar é boa. Mas o problema é, ele tinha um potencial tão grande, e tanta coisa foi desperdiçada aqui, e tanto ponto não foi tão bem explorado, que de um filme que tinha um potencial de ser um grande filme, virou só um filme mediano. É aquele filme que, como eu sempre falo, ele é mais decepcionante do que ruim. Concluindo, Ferrari começa muito bem em todos os pontos que ele apresenta, de narrativa, a personagem, a direção, a atuação. Quando chega no segundo ato, já vê uma queda gigantesca, e você vê que todo aquele potencial mostrado no primeiro ato é desperdiçado. No terceiro ato, ele não termina o filme ruim, mas mesmo assim, é um final que ele é decepcionante, principalmente pelo CGI escolhido numa cena crucial para a trama funcionar. No fim, Ferrari é aquele filme que vai dividir muitas opiniões. Vai depender muito de quem se amarrar com aquela história que foi contada e quem, como eu, não vai sentir tanto apreço porque a história não conseguiu desenvolver aqueles personagens como um todo, não conseguiu desenvolver aquela trama como um todo como poderia. No fim, não é um filme ruim, ele só é decepcionante. E por isso que eu fecho o filme Ferrari com uma nota 6 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do filme Ferrari? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.